Boa noite, vamos começar sem microfone. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar. A gente vai falar sobre o último assunto da nossa ementa, né? Pelo menos o último assunto que vai cair na sua avaliação de quinta-feira. Hoje eu passei a tarde pensando em vocês, que passei a tarde fazendo a prova de vocês. Fiquem tranquilos que eu fiz uma prova bem camarada. Não tem nada que não esteja no seu slide, né? Então eu peço que na hora da resolução da prova que você tenha o cuidado de ler certinho e não ir marcando, né? Eu tentei fazer algumas ciladas, mas não tem nada de impossível, não tem nada de muito complicado. Abre o seu slide ou abre a aula, você tem o dia todo, né? A prova abre às 8 da manhã e encerra às 22h30, então você tem bastante tempo para estar fazendo a nossa prova e com certeza vai tirar uma boa nota. Eu separei aqui como sendo salário maternidade o último item para a gente conversar. Então eu postei lá, elaborei os slides que está bem de acordo com... Eu peguei o meu material do Damásio e o material do livro que eu estou usando e tentei fazer aqui uma aula bem tranquila aqui com alguns assuntos dentro aqui do auxílio do salário maternidade. Então, aqui eu deixei o mesmo slide da aula passada, que é te lembrando que os benefícios que são pagos aos segurados é o salário família e o salário maternidade, que são, a nossa prova vai até aqui. No segundo bimestre, a gente vai conversar sobre os auxílios e aposentadorias. Deixei aqui também a questão dos benefícios pagos aos dependentes. Então, lembrando que hoje está bem fresco na minha cabeça, porque eu elaborei a prova, a gente teve uma aula que falava sobre os dependentes. Então, faça uma leitura, dê uma olhadinha, né? Temos dependente de primeira classe, segunda classe, terceira classe, ver quem é quem tem mais direito, quem tem menos direito, que certamente eu vou te fazer alguma pergunta sobre isso. E a gente começa a aula quase com a mesma pergunta da aula passada, só que a aula passada a gente perguntou o que era salário família. E hoje eu estou te perguntando o que é salário maternidade. Então, eu tentei colocar aqui da maneira mais simplória, mais objetiva possível. Então, é um benefício, lembre-se que benefício vem de bem, é um benefício pago. Já vou até fazer o esclarecimento que eu fiquei pensando, mas como o livro estava tratando assim, eu segui o tratamento dessa forma, mas eu, Juliano, já gostaria de ter tratado diferente, já vou fazer essa explicação no começo de tudo, para que não haja nenhuma dúvida. Pode ver que o slide está escrito assim, é o benefício pago a qualquer segurada. Nós já tivemos uma equiparação de homem e mulher, então, na verdade, aqui, esse segurado, o livro está tratando como sendo feminino, como sendo a mulher, mas recebe salário maternidade a mãe e o pai. Então, embora todos os slides estejam com A, tratando para segurada é porque a bibliografia que eu estava usando, lá na frente, no final, ele tratava da questão do pai, que seria salário paternidade, mas não existe. Então, salário maternidade, é o mesmo, mas é o mesmo, mas é chamado de salário maternidade. Então, estou fazendo essa explicação, porque senão você vai olhar os slides e vai ficar pensando assim, então quem recebe o salário maternidade é apenas a mulher? Não, é a mulher e o homem. Essa discussão não existe mais. Então, cuidado, porque todos os meus slides, eu até fiquei pensando que eu gostaria de ter feito diferente, mas na hora que eu vi isso, eu já estava lá na frente e não quis voltar, entendeu? Então, eu já estou explicando isso logo no comecinho, para que você não tenha dúvida. Então, é um benefício pago a qualquer segurado, então veja que não faz nenhuma distinção, pelo menos no teor aqui, na literalidade da lei, ó, durante 120 dias, se você dividir 120 por 30 dias, você vai ver que então a pessoa recebe o total do benefício é 4 meses. Regra geral, como é que conta o pagamento desse benefício? Seria 28 dias antes, então quase um mês antes de você ganhar o bebê, de você ter o filho ou ter a adoção, e vai até 91 dias após ao parto. Aí você pode estar pensando assim, poxa vida, professor, mas não entra a questão aqui da adoção? Entra também, mas calma que mais para frente um pouquinho a gente vai tratar da adoção. Então, por enquanto, a gente está começando só com o conceito geral do que seria salário maternidade. Então, é um benefício, vem fazer o bem para aquele que precisa receber, que é pago pela quantidade, regra geral, 120 dias, contando 28 dias antes da data do parto,
e 91 dias depois. O fundamento legal, né? Aí eu deixei também no conceito que se o médico prescrever, existe a possibilidade do aumento desse prazo por 2 semanas. Se for a mera prescrição, então o médico prescreveu, a mãe vai ter que ficar mais com o bebê, ou teve que antecipar alguma coisa nesse sentido, a gente consegue fazer esse aumento do prazo com o mero atestado aí fornecido pelo médico. Fundamento legal, professor, onde é que está pautado? Vocês não precisam se preocupar com fundamento legal, mas como eu estou fazendo os slides de uma maneira completa para vocês, eu coloquei. Eu não fiz não elaborei nenhuma questão da prova que eu esteja perguntando número de questões ou número de lei. Se tiver ali o número da lei, alguma coisa é porque está correto, né? Não se apegue a isso, e de qualquer maneira, a prova é online, então se precisar de alguma coisa, né? Você também tem condições de consultar. Mas aqui o fundamento legal, então, do auxílio maternidade, né, do salário maternidade, é o artigo 71 da 8.213/91, que é conhecida como a Lei Geral do INSS. Constituição Federal, gente, lembra que eu disse lá que a nossa Constituição é a base de toda a nossa lei, então artigo 7º, inciso 28, direito à maternidade. Isso aí é só para vocês realmente terem ciência e saberem de onde é o fundamento legal aqui da questão do salário maternidade. Mas eu não vou estar te cobrando no sentido de números de lei, coisas dessa forma. Coloquei um fique sabendo, olha lá. O que seria esse fique sabendo? Esse fique sabendo, ele traz aqui uma curiosidade sobre a Lei 11.770 de 2008, que criou o Programa Empresa Cidadã. O que é esse Programa Empresa Cidadã? É a possibilidade de prorrogar, de aumentar o salário maternidade em 60 dias. Então, isso foi feito por parte do Legislativo para incentivar a empresa a participar desse programa e estender em mais 60 dias o salário maternidade. Ah, mas a empresa vai pagar isso? Funciona igualzinho o salário família. A empresa, a princípio, é ela que paga, mas ela faz isso depois, ela reembolsa, né? Ela faz isso em dedução daquilo que ela tem que pagar para o INSS. Então, já explicando, já antecipando aqui algumas coisas, quem é o responsável pelo pagamento? Se a mulher é empregada, o responsável é o empregador. Mas esse valor o empregador não paga. Quando eu digo empregador não paga, isso aqui não fica perdido para ele. Isso é deduzido do INSS. Então, é bem importante essa explicação, porque normalmente a gente acha, nossa, mas que bom que eu estou recebendo. É um benefício que a lei trouxe para vocês, o empregador ele tem que conceder. Nesse caso, da empresa cidadã, é a possibilidade de aumentar mais 60 dias. Então, a gente vai de 120 para 180 dias. Mas vejam, não é todo mundo, não é qualquer empresa. A empresa tem que fazer parte desse programa e, no caso, a mulher ou o marido ali também tem que fazer o pedido. Então, cuidado, se tiver uma questão falando que, regra geral, dá para ser aumentado o salário maternidade em 60 dias, regra geral, não. Só naqueles casos em que a empresa faz parte daquele programa da empresa cidadã e a pessoa preenche os requisitos e faz o pedido do benefício. Então, cuidado, porque regra geral, né? Se você vai trabalhar numa empresa pequena, de repente não faz parte desse programa, é 120 dias apenas. Se a empresa que você trabalha, ela está credenciada nesse programa, existe a possibilidade de você aumentar em 120 dias esse benefício. Então, cuidado, anotem isso, que senão depois você vai falar que eu te passei uma pegadinha na prova. Olha, já estou falando aqui na aula antes mesmo de chegar à prova. Para fins de concessão do salário maternidade, há diferença entre parto e aborto? Então, vou reformular a pergunta. Para fins né, pensando aqui na mulher, por isso que toda aula, o livro ali, o autor, ele tratava primeiro da mulher, né? Porque o homem não pode ter o aborto, mas... Então, no caso aqui da mulher, para fins de concessão desse benefício, existe diferença entre o parto, né, a criança nasceu com vida certinho, ou o aborto? Penso eu que sim, né? O importante é distinguir para fins de extensão do benefício. Por que para fins de extensão do benefício? Já imaginou, Deus me livre, né? A gente vai pensar aqui tudo em hipóteses.
Já imaginou se você, infelizmente, sofre um aborto? Será que você precisa ficar de licença maternidade 120 dias? Né? É muito triste. Você vai dizer, mas a questão psicológica é pior. Claro, gente, sem adentrar na questão psicológica, tá? Mas é diferente. O auxílio, o salário maternidade, ele foi criado para que a mãe pudesse ficar mais com o seu filho, concorda? Então, ela é um benefício. Agora, se infelizmente, por questões, por força da natureza, por uma questão, sei lá, de Deus, a criança não veio a dar certo, né? Veio sofrer um aborto espontâneo ou por doença, qualquer coisa nesse sentido, só não pode, gente, o aborto criminoso. O que é o aborto criminoso? É aquele aborto que é provocado. Então, infelizmente, aqui no Brasil, essa discussão do aborto ela é um pouco diferente, né? Salvo engano, ela só é possível naqueles casos de estupro ou má formação congênita. Então, qualquer outra situação, não é possível você fazer o aborto. Então, né, essa aqui é uma discussão que a gente poderia ficar semanas discutindo, cada um tem uma opinião, mas aqui nós não vamos discutir opinião, aqui nós só vamos analisar a questão do salário maternidade em relação se a criança nasceu com vida ou se teve o abortamento, né? Então, na questão ali do parto, ó, qual é o evento gerador? O evento gerador, gente, é o nascimento. Então, quando há o parto, indiscutivelmente, regra geral, é possível você tirar a salário, né, receber o salário maternidade por 120 dias. Ajuda bastante a mãe, que vai ficar esse período de licença e vai ficar cuidando ali do seu filho. No caso do aborto, pode ver que o legislador coloca aborto não criminoso, para que a gente não incorra no equívoco de pensar de que, não, mas a adolescente foi lá e fez o aborto, ela vai receber o salário maternidade. Ela não vai receber, gente, né? O aborto, se for considerado criminoso, ela não vai receber em hipótese alguma. Agora, como é que eu faço a prova do aborto criminoso ou não criminoso? Daí é um pouquinho mais complicado essa situação, mas vamos partir aqui da regra geral, que é o normal. O aborto não criminoso, né? A mulher teve um problema lá, o feto não deu certo, sei lá. Por quanto tempo eu vou receber o auxílio maternidade? Então, a lei veio e deu para ela o quê? 2 semanas de recebimento de salário maternidade. Então, não é os 120 dias, então existe essa diferenciação entre você receber o salário maternidade porque o seu filho nasceu. Então, se o seu filho nasceu, você vai receber o auxílio maternidade por 120 dias. Se o seu filho... Eu coloquei para gravar um pouquinho, né? Se o seu filho não nasceu, infelizmente, você vai receber apenas por 2 semanas. Então, assim, cuidado nessa questão em não misturar o filho nasceu e morreu, né? Porque se o filho nasceu e morreu, você teve um parto. Do aborto. O aborto, gente, é quando, infelizmente, a criança não nasceu, né? E foi expelido, né? É diferente. Na medicina existe essa diferença e é indiscutível. Então, para fins previdenciários, nós também vamos fazer essa diferenciação. Então, o aborto, infelizmente, você vai receber apenas por 2 semanas, porque é o período ali para você se recuperar, digamos assim. Ah, mas eu não vou me recuperar psicologicamente. Tem gente que vai levar uma vida e não vai se recuperar. Tem outras pessoas, mas aqui a gente está levando em consideração o convívio da mãe com a criança. Então, a criança nasceu com vida, teve o parto, 120 dias. Se for um aborto, então, infelizmente, não dá para falar em criança, 2 semanas de benefício. Essa pergunta aqui, eu nem ia fazer ela, mas eu falei, vou fazer sim. A segurada pode pedir o cancelamento do auxílio maternidade? Então, aqui são 2 situações que eu fiquei pensando, né? Mas, poxa vida, não posso pedir o cancelamento? Cancelamento não, gente. Se você deu entrada e tem um benefício, então é um direito irrenunciável. O que é um direito irrenunciável? Você não pode falar que você não quer. Ah, mas eu não quero. Então não dê entrada. O INSS não vai lá te buscar e falar, eu quero te pagar o salário maternidade. Depende de você preencher os requisitos e dar entrada no benefício. Então, se você não quer, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que você deu entrada e o INSS concedeu esse benefício porque você preenche os requisitos, aí não dá mais para falar, eu não quero, estou voltando a trabalhar. Né? Regra geral, é irrenunciável, pode ver que ali eu coloco a instrução normativa 353 do INSS, que diz que o pagamento do salário maternidade não pode ser cancelado. Deve ser salvo, né? Não salvo. Salvo se após a concessão forem detectadas fraudes ou erro administrativo. Então, quer dizer, se a mulher não estava grávida ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Ou foi um erro do INSS, concedeu um benefício que a pessoa não tinha direito. Aí sim, a gente pode fazer o cancelamento. Mas a mulher falar, não,
eu dei entrada, mas agora eu não quero mais. Ela não vai poder, ela vai ter que, infelizmente, receber esse benefício, depois ela faz o que quiser, né? Doa para alguém, não sei. Normalmente as pessoas ficam, gente. Quanto a isso, vocês não tenham dúvidas. Mais uma pergunta. O salário maternidade é devido às empregadas contratadas por tempo determinado? Ou seja, você é empregado, foi contratado por um tempo específico, foi contratada para trabalhar 30 dias aqui na UniFCV. Então, parte da pergunta está perguntando isso. É devido ao auxílio maternidade para alguém que é contratado por tempo determinado? Aí, seguindo, para aquelas empregadas demissionárias, ou seja, você foi demitida, tem o direito a receber o salário maternidade? E para aquelas que tenham sido desligadas por justa causa. Vejam, cometer alguma coisa que dentro da legislação trabalhista eu possa te mandar embora por justa causa. Então, veja que essa pergunta ela faz 3 perguntas em uma só. Aquelas mulheres que trabalham por tempo determinado, aquelas que foram mandadas embora sem justa causa, né, foram demitidas, e aquelas que foram demitidas por justa causa. Elas têm direito a receber o salário maternidade? Sim. Por que sim? O salário maternidade é devido em todas as referidas perguntas. Então, vamos lá. A mulher que trabalha por um tempo determinado, veja, não há problema nenhum, desde que ela mantenha a qualidade segurada. A gente depois vai ver ali se tem carência ou não tem carência. Desde que ela preencha os requisitos, não há problema nenhum. A que foi mandada embora, veja, o fato dela ter sido mandada embora não vai alterar se ela está grávida ou não está grávida, concordam? Então, o que a lei tentou proteger aqui é o bem maior. Qual é o bem maior? A maternidade, e não o direito do trabalho. A última pergunta é se ela teria sido mandada embora por justa causa, se mesmo assim ela teria direito ao auxílio maternidade. Vejam, o salário maternidade é um benefício, a gente quer ajudar a pessoa a poder ficar ali com o seu filho. Então, independente do que tenha acontecido na relação de trabalho, se ela conseguir preencher os requisitos para a concessão do benefício, ela vai receber em todas as hipóteses, menos naqueles casos de fraude ou outra coisa. Então, estamos pensando aqui no sentido regular aqui do contrato de trabalho. A segurada para receber esse benefício precisa cumprir alguma carência? Veja que essa pergunta vai complementar a pergunta anterior. Então, você, mulher que está trabalhando, né, você precisa ter algum tempo de trabalho mínimo para poder requisitar o salário maternidade? Então, tipo assim, fui admitida hoje, posso requerer vou ter o parto daqui a 20 dias, posso requerer o salário maternidade? Então, veja, regra geral, vamos analisar a regra geral primeiro. Não há carência para as seguradas empregadas, inclusive as domésticas, e para as trabalhadoras avulsas. Então, veja, aquelas que estão empregadas, o que é empregada? Regime de CLT. Empregada doméstica, estão lembrados? É aquela que trabalha na casa da pessoa sem fins lucrativos. E para as avulsas, a avulsa é aquela que é contratada por meio de uma agência intermediadora, o caso lá do Porto que eu disse, né? Mas pode ser mulher, não precisa ser só homem, né? Elas recebem o benefício independentemente do número de contribuições. Então, nesses casos, ela não vai ter carência. Agora, nas outras modalidades, quais são as outras modalidades? A segurada individual ou a facultativa? Quem que é segurada individual? Aquela que vai lá e paga o carnê por conta própria, né? A autônoma, o profissional liberal. Então, neste caso, aí nós vamos ter carência sim. Carência de quanto? 10 meses. Por que 10 meses? Porque senão toda mulher que ficasse grávida ou decidisse, deixa eu ficar só na gravidez, depois eu falo da adoção. Toda mulher que ficasse grávida, a hora que ela descobrisse, normalmente ela já vai estar de algumas semanas, às vezes até meses, né? Ela ia correr lá, ia fazer o recolhimento e teria direito ao benefício. Então, nesses casos, a Previdência Social exige 10 meses. Por que 10 meses? 9 meses de gravidez e mais um mês, porque a gente não vai aceitar você fazer as coisas premeditadas, concorda? A facultativa, o que é a facultativa? É a estudante, por exemplo. Você não é obrigado a recolher a previdência social, concorda? O estudante não tem vínculo empregatício, regra geral. Ah, mas eu quero recolher como bolsista do mestrado, do doutorado, não sei. Você pode recolher. Ah, mas eu estou grávida. Então, cuidado. O prazo de carência nesses casos do segurado individual e do facultativo é 10 meses. Professor, por que é 10 meses? Porque a gravidez, regra geral, ela dura 9 meses. E a gente quer que você, né, a lei pensou que você não pode fazer isso de caso pensado. Então, você precisa de um mês antes, né,
para estar fora aí de uma premeditação. Então, só recapitulando, se fosse eu, guardaria o seguinte, que no caso da empregada individual e da facultativa, tem carência. Nos demais casos, não tem carência. Por que não tem carência? Porque a pessoa não sabia, ela já tinha um vínculo com a Previdência Social, né? Não haverá prejuízo nesse sentido. O professor. Pegando atenção. Professor? Se houve o parto antecipado, então não sei se você já estava passando na cabeça de vocês, mas estava passando aqui na minha. Se houve o parto antecipado, a criança nasceu antes do dia que estava marcado. Isso acontece, gente, principalmente com partos normais, né? Assim, se exigirá das seguradas especiais, das facultativas e das contribuintes individuais a realização de 10 contribuições, o que essa pergunta está querendo falar para você? Olha, do slide anterior, a individual e a facultativa, a criança nasceu antes da hora, então ela começou a recolher no tempo certo, mas não deu os 10 meses de contribuição. Por quê? Porque a criança nasceu, por exemplo, de 6 meses. Então, 6 com 1, ela vai estar com 7 meses de contribuição. Nesse caso, ela tem direito a receber o benefício? É isso que essa pergunta está querendo trazer para vocês. Não. No caso de parto antecipado, devidamente comprovado, não é que não tem direito, não vai ter a carência. No caso de parto antecipado, devidamente comprovado, mas como é que eu comprovo um parto antecipado? Atestado médico, gente. Quem vai poder atestar que a criança nasceu antes é o médico, não é você, né? Então, o período de carência ele é reduzido em relação ao número de contribuições. Como assim? Equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Então, a gente faz essa redução. Então, não tem como, concorda? Se o período de carência é 10 meses e a criança nasce antecipadamente, eu vou pegar a data do parto e vou olhar para trás. Ah, quantas contribuições tinha que ter? Ah, tinha que ter 6. Tem 6? Tá certo. Tem 5? Tá certo. Agora, tem menos. O que quer dizer tem menos? Quer dizer que a pessoa já não ia conseguir cumprir a carência mesmo, gente. Então, lembram? No caso da contribuinte individual e do facultativo, no caso aqui da mulher grávida, ela precisa de 10 contribuições. Então, façam essa anotação e essa observação. Se a criança antecipar, não há problema nenhum. Nós não vamos deixar de pagar o salário maternidade para ela porque a criança nasceu antes da hora. Veja, é um benefício. Agora, cuidado você está imaginando, né, na antecipação desse benefício, misturando com o quê? Com a pessoa que já estava pagando da forma errada. Então, ela descobriu que estava grávida, estava de 3 meses e começou a recolher lá com o carnê. Aí passou mais 3 meses, a criança nasceu. Não vai ter direito. Mas por que não vai ter direito? Porque você não tem as 10 contribuições. Não, mas a criança nasceu antes da hora. Mas é só você pega a data de nascimento e volta contando para trás. Você vai ver que não vai dar. Né? Então, se a criança nasceu de 6 meses, você precisa ter no mínimo 7 contribuições. Nesses casos, a gente vai conceder, porque a gente vai reduzir. Agora, se tiver menos do que o necessário, é aquilo que a gente já tratou lá para trás, que seria a perda da qualidade segurada, né? No caso de contribuinte individual ou facultativo. Nos outros casos, não há esse problema. Olha, essa pergunta que é pergunta importante, né? Porque lá no salário família, vocês estão lembrados? O valor era padrão ou não? O salário família, a cota, né? Era padrão. Era padrão para o trabalhador ou pelo número de filhos? Pelo número de filhos. Então, quem tem mais filhos recebe mais cotas. Então, 2 filhos, 2 cotas, 3 filhos, 3 cotas. Cuidado com isso, hein? Não é por cabeça de trabalhadores, sim por número de filhos. O pai e a mãe recebem o salário família? O pai e a mãe recebem o salário família. Qual é o critério? Estar participando ali da questão do baixa renda. Estão lembrados? R$ 1.500 e poucos reais. E o salário maternidade? Será que vai ter alguma coisa ligada com a questão da baixa renda? Então, o salário maternidade, nós vamos agora, eu separei em slide para ficar mais fácil, nós vamos analisar em cada categoria. Por que em cada categoria? Porque eu não posso tratar a pessoa que é CLT, que ganha, por exemplo, 3, 4 mil reais, da mesma forma da pessoa que recolhe o carnezinho lá que paga R$ 110 por mês, concorda? Então, tem que haver uma diferenciação. Então, a gente vai tratar aqui em cada caso. Nós vamos começar aqui, ó, no caso das mulheres empregadas, aquelas que têm registro em carteira. A remuneração devida no mês do seu afastamento. Ou seja, para aquela empregada que tem, né, no caso você, se eu fosse fazer uma adoção, então, como é que nós vamos
contabilizar como é que nós vamos receber o salário maternidade. Nós vamos levar em consideração a remuneração do mês do seu afastamento. Se for o caso do salário total ou parcialmente variável, como é que faz? A gente vai fazer a média aritmética dos últimos 6 meses. Então, se você ganha comissão, né, como é que você vai fazer? Porque, né, ali na lei está dizendo que você vai receber referente à última remuneração, mas talvez você esteja no lucro, ou talvez esteja no prejuízo, né? Não foi um mês que você já não conseguiu trabalhar direito. Então, no caso de renda variável, é feita uma média dos últimos 6 meses para poder te dar o salário maternidade. Se for salário fixo, você recebe da última remuneração. Eu aproveitei e coloquei ali no parágrafo 2º, ó, que eu não tinha parado para pensar nisso. Depois que eu vi, voltei e coloquei, ó. No caso de 2 empregos, tem muita gente que tem 2 empregos, gente. Eu mesmo tenho 2 empregos, eu trabalho aqui e sou cinco lá no meu prédio, né? Então, no caso de 2 empregos, a segurada vai fazer jus o quê? Ao salário maternidade de cada emprego. Então, se ela é empregada, tem 2 vínculos empregatícios, a gente vai verificar lá quanto é o salário maternidade de cada um deles. No caso da mulher empregada. Então, nós acabamos de falar da empregada. Quanto ela recebe? Ela recebe o mesmo valor do seu último mês de salário. Ah, mas ela ganha comissão. Nós vamos levar em consideração a média dos últimos 6 meses, para que não fique nem ela no prejuízo, nem o INSS no prejuízo. Então, a gente faz a médiazinha e paga em cima da média. Para a trabalhadora avulsa, gente, aquela que trabalha com intermediação. Então, como é que a gente vai fazer essa questão do pagamento? Para a trabalhadora avulsa, nós vamos levar em consideração o valor da sua última remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho não sujeito ao limite máximo do valor de contribuição. Qual que é o valor máximo do valor de contribuição? Seria o teto da Previdência, que mais para frente eu coloquei, que é 6.400 e alguma coisa. Então, no caso do trabalhador avulso, nós não levamos em consideração o teto da Previdência. Por quê? Porque ele trabalha por meio de um intermediador. Então, neste caso, o valor que ele recebeu no último mês, no caso a mulher recebeu no último mês de remuneração, vai ser o valor que ela vai receber de salário maternidade, sem limitação do teto da Previdência. Esse é um critério importante. Então, como a prova é online, você vai poder olhar os meus slides, você vai poder consultar a lei. Então, não tem o porquê errar, hein? Pelo amor de Deus. Para a doméstica, né? Como é que funciona o salário maternidade para a empregada doméstica? A empregada doméstica é aquela que a gente faz o recolhimento, concorda? Ou faz pelo e-social, ou faz pelo carnezinho. O que vai acontecer? Vai ser o valor do último salário de contribuição. Só que no caso da empregada doméstica, a lei vem e diz o seguinte, que o valor do salário maternidade vai ser limitado no teto da Previdência. Ela não vai poder receber mais do que o teto do salário de contribuição. Em regra geral, eu estou colocando aqui o teto da Previdência. Juliana, me dá um exemplo. Nesse caso da empregada doméstica, eu quis dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, eu coloquei ali, ó, Catarina, governanta de uma residência de um milionário, recebe o salário mensal de R$8.000. Em decorrência do seu estado de gravidez, ela requereu diretamente ao INSS, alguns dias antes do parto, o salário maternidade, era direito dela, né? Tal benefício lhe foi pago, entretanto, no valor referente ao limite máximo do salário de contribuição, ou seja, R$ 6.433,57. Então, vejam que, neste caso, nós estamos levando em consideração o teto da Previdência. Mesmo a Catarina, tendo um salário de contribuição, né, uma remuneração de R$8.000, para fins de concessão do salário maternidade, como ela era uma governanta, então ela se encaixa na questão da empregada doméstica, é aquela que presta serviços para a família, para o lar, e não sem fins lucrativos, né? Ela ficou limitada. Então, veja que nesse caso a Catarina ficou no prejuízo, né? Porque ela tinha um salário maior e, infelizmente, aqui no salário maternidade, ela ficou com um salário menor, porque ela teve a limitação do teto da Previdência. Então, cuidado que esse aqui é um fator de diferenciação. Então, a empregada doméstica, infelizmente, ela tem esse critério de limitação. Se tiver alguma coisa na nossa prova nesse sentido, aproveitem e olhem esse slide, né, que eu fiz questão de colocar o exemplo para que você entenda bem e não cometa equívoco.
A segurada especial. Quem que é a segurada especial? Vocês já esqueceram? A segurada especial é aquela que trabalha pode ser ou a pescadora ou aquela que trabalha no campo, gente. Quando eu digo que trabalha no campo, tem um limite de terra, né? Não é uma fazendeira, não é uma latifundiária, e sim aquela agricultora que trabalha ali dentro daquele módulo fiscal de determinado estado. Então, é o agricultor, a agricultora pequenininha. Nesse caso, quando você é segurado especial, falando aqui do rural, você não faz o recolhimento por carnê, você não tem registro em carteira, porque você é segurado especial. Quando você vende o produto ali que você, no caso, o milho, a soja, que você produz, é retido um percentual ali que vai para a Previdência Social. Por isso que, nesse caso, a gente não consegue falar que vai fazer média. Por que não consegue falar que vai fazer média? Porque talvez você não tenha vendido o produto nos últimos 6 meses, ou nos últimos 8 meses. Então, seria injusto. Então, a Previdência, analisando dessa forma, naqueles casos de segurado especial, o que vai fazer com ela? Vai conceder o benefício em cima de um salário mínimo, porque ninguém pode receber menos do que um salário mínimo. Então, nesse caso, você vai pensar, mas nossa, é injusto. Não é injusto, não. A lei de previdência, quando colocou aqui o salário maternidade para segurada especial, ela quis resguardar, né, porque de repente ela não vai ter recolhimento, não vai ter vendido nada nos últimos 6 meses, nos últimos 8 meses. Se fosse fazer uma média, ela ficaria muito no prejuízo. Então, como mínimo legal aqui, foi estabelecido o valor de um salário mínimo para segurado especial. Quem quer segurado especial? Pode ser a pescadora, pode ser aquela que trabalha no campo, não é a latifundiária, não é a fazendeira, tá? A lei determina, a lei explica certinho quem que é o segurado especial. Para o contribuinte individual e para a segurada facultativa, é aquela que recolhe por carnê ou a estudante, por exemplo. Como é que nós vamos saber quanto nós vamos pagar para ela de salário maternidade? Porque, né, a pessoa pode ter uma renda variável. Então, nesse caso, é feita uma média aritmética das últimas 12 salários de contribuição. Então, a gente vai pegar o último ano dela, os últimos 12 meses, e vai lá fazer uma média para ver quanto vai dar. Em cima de quanto for a média, em cima de quanto a gente vai pagar para ela. Pode ver que eu coloquei ali, apurado no período não superior a 15 meses. Por quê? Porque ela pode ter falhas nesse período, né? Pode ter meses que não trabalhou, não contribuiu. Então, nesses casos de meses com falha, então a gente pega um período máximo de 15 meses para poder tentar aproveitar 12 contribuições. Mas teve menos. Paciência, pode ver que ali no segundo parágrafo, estou falando que quando tiver menos, vai ser levado em consideração a fração ideal. É verdade. Como assim fração ideal? Eu só consegui 9 contribuições no total que deveria ser 12. Eu vou dividir 9 por 12 e ver qual vai ser a equivalência desse salário de contribuição. É o que é justo, gente. Porque como que é justo? O facultativo e o individual, estão lembrados? Ele que tem que recolher. É ele que vai ter que indicar qual é o valor que ele está ganhando e quanto ele está contribuindo para o INSS. Então, na mão inversa, o INSS também, quando veio pensar aqui no salário maternidade, teve que fazer essa renda RMI, essa renda mensal inicial, de uma forma que não fosse prejudicá-los e também não fosse prejudicar, concorda? Imagine se eu falar para você que, por exemplo, a segurada facultativa vai receber o último salário de contribuição. Você vai lá e paga 10 salários mínimos. Aí você vai receber 6 mil e poucos reais. Não é justo. Não seria justo com o INSS. O individual, que é no caso do autônomo, eu vou lá, nos últimos 2 meses recolho no teto, daí vou receber o salário de 6 mil e poucos reais durante 120 dias? Não é correto. Então, no caso do contribuinte individual e do facultativo, é feito média dos últimos 12 contribuições, ou seja, dos últimos 12 salários de contribuição. Prof, eu tenho menos do que 12 meses. Nós vamos pegar ali um total de um máximo de 15 e nós vamos pegar o que der fração ideal. Eu tenho 6 contribuições. Você vai dividir 6 por 12 e a gente vai achar quanto é a sua renda mensal inicial, lembrando que você não pode receber menos do que um salário mínimo. Quem paga o salário maternidade? Essa pergunta eu já fiz para vocês, né? Quem que paga o salário maternidade? Regra geral, vejam que eu até fiz a questão ali de dividir em 3 parágrafos. Em razão da Lei 10.710 de 2003, foi alterada a forma de pagamento desses benefícios unicamente para seguradas empregadas. Por quê? As empregadas, quem paga é a empresa.
e depois vai lá e faz a dedução fiscal do INSS. As demais seguradas, quem que paga? O INSS. Então, a facultativa, a facultativa, a individual, a segurada especial, quem que vai pagar? Eles não têm vínculo empregatício, não tem empresa, não tem empregador. Então, quem vai pagar é o INSS. Então, nesse caso aqui de quem paga, gente, a única diferenciação é a questão das empregadas. Daí quem vai pagar o salário maternidade das empregadas é o empregador. Então, cuidado aqui com a afirmação, né? Que se a gente afirmar que o INSS paga todos os salários de maternidades, não é verdade. O INSS, ele paga os salários de maternidades menos das empregadas, porque quem paga as empregadas é o empregador, depois vai lá e faz a dedução tributária. Então, essa responsabilidade de pagamento, pelo menos das empregadas, é do empregador. Então, cuidado com essa colocação. Você vai dizer, mas no final acaba saindo tudo dos cofres da Previdência. Sim, no final acaba saindo tudo dos cofres da Previdência, mas está vendo que tem essa diferenciação. Quando você é empregada, quem vai fazer o seu pagamento primeiro é o seu patrão. Depois ele vai ter que ir lá e fazer a dedução junto ao INSS. Então, isso aqui é tranquilo. Olha só, isso aqui também é importante, ó. São devidas licença e salário maternidade para a adotante ou para quem obtiver a guarda judicial? Então, está fazendo uma pergunta. Aquela pessoa que está participando de um processo de adoção, e aquela, né, uma outra situação, a pessoa que conseguiu uma guarda judicial, ela tem direito a receber salário maternidade? Essa é uma pergunta. Eu vou ali e faço uma outra pergunta, ó. O homem que adota, porque o homem não pode ter, né, pelo menos até agora, a medicina não possibilitou o homem dar à luz. A luz é só para a mulher mesmo. Então, o homem que adota também tem direito a salário maternidade? Então, veja que numa única pergunta, ela está fazendo quase que 3, né? Porque ele está perguntando se quem adota tem direito a receber salário maternidade, se quem consegue a guarda judicial, se tem direito a salário maternidade, e no caso do homem, né, não importa se ele é casado com outro homem ou com uma mulher, não importa. O homem, no caso da adoção, se ele tem direito ao recebimento do salário maternidade. Então, regra geral, a resposta é sim, mas aí agora a gente vai ver cada um dos casos. Então, de acordo com a redação do artigo 71A, lá da Lei da Previdência, ó, que foi alterada por uma lei de 2013, o segurado ou segurada, então pode ver que está trazendo aqui, ó, ambos os sexos, o homem ou a mulher, que adotar ou obtiver guarda judicial. Então, veja que está equiparando tanto a adoção quanto a questão da guarda judicial, para fins de adoção de criança, tá? Não adianta eu ter a guarda judicial, eu não quero adotar essa criança, eu estou com essa guarda nesse momento, porque a criança está no momento de fragilidade, no momento ali de, sei lá, numa situação de crime, então eu estou com a guarda. Nesse caso, eu não vou receber o salário maternidade. O salário maternidade só é recebido, gente, naquele caso que tem a intenção da adoção. Então, quando você consegue a guarda judicial, se você está ali num processo de adoção, consegue comprovar, não, excelência, aqui, ó, estou com um processo de adoção. Então, é possível você receber o salário maternidade, porque o salário maternidade é concedido como benefício para a mãe ou para o pai ficar com o seu filho. Se você não vai adotar, se você está apenas com uma guarda provisória ali para cumprir alguma coisa, um requisito, ou ajudar alguém, não tem o porquê a Previdência Social te pagar o salário maternidade, gente, né? Não era o seu interesse, não é a sua intenção de ter filho. A sua intenção, você ficou com aquela guarda só para ajudar, de repente, aquele menor ali desprotegido, concorda? Então, é bem importante, a lei, nesse sentido, cuidou do real sentido aqui da situação. E quanto tempo eu recebo o salário maternidade? Pelo mesmo prazo. Eu ia colocar e depois eu achei melhor nem colocar. No passado, havia distinção. Em razão da idade da criança, se pagava separado. Hoje em dia acabou essa discussão. É criança? Ah, mas o que é criança? Então, eu anotei ali, ó, de acordo com o Estatuto, não coloquei nenhum fundamento, mas de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 2º, criança é pessoa que tem até 12 anos de idade. Então, até 12 anos é considerado criança. Adolescente, então é maior do que 12 e menor do que 18. Aí depois é normal. Então, a lei excluiu a possibilidade de concessão para quem adotar adolescente. Então, a partir dos 12 anos de idade, gente,
você não recebe mais o salário maternidade. Poxa, por que que não? Porque 12 anos, gente, a pessoa já é grande, né? Então você já consegue ter um outro convívio social diferente do que uma criança, por exemplo, de alguns meses, alguns aninhos, né? Para quem é mãe aí, para quem é pai, sabe o que eu estou falando. Que uma criança, né, menor aí, sei lá. Oi? Ah, não é aqui, meu Deus, estamos ficando. O salário maternidade é concedido juntamente com outros benefícios. Então, assim, pensando no homem ou na mulher, né, que já está recebendo um determinado benefício previdenciário, posso acumular ele um salário maternidade? Então, essa é a perguntinha. É interessante a gente pensar um pouco nesse assunto, sabe por quê? Ó, e daí eu fui fazendo em slides separados. Eu comecei com o mais complicado. Como que é o mais complicado? Os benefícios por incapacidade. Então, quando a gente está falando em benefícios por incapacidade, eu estou pensando, eu vou falar um linguajar popular. Estou pensando em auxílio doença ou auxílio acidente, né? Então, nesses dois casos, o que acontece? Não dá para eu acumular. Por que, que não dá para eu acumular? Porque se você está com problema de saúde, se você está com problema porque sofreu um acidente, como é que você vai curtir o auxílio maternidade? Então, nesse caso, o que a lei entendeu? Ó, se ocorrer a incapacidade em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo do que o salário maternidade, a gente vai fazer o quê? Nós vamos suspender o salário do auxílio reclusão ou do auxílio acidente. Por quê? Porque quem que tem mais valor, quem tem mais direito a ser resguardado, a maternidade ou o acidente? A maternidade. Então, se eu tirar o seu direito a receber o salário maternidade, talvez depois acabe a sua incapacidade. Então, o que a lei fez? No caso desses auxílios, tanto auxílio acidente quanto auxílio doença, não dá para receber junto. Por que não dá para receber junto? Porque eu não sei por quanto tempo você vai ficar afastado. Então, nestes casos, a gente, durante o período de 120 dias que você pode receber o salário maternidade, a gente suspende o seu benefício de auxílio, seja auxílio doença ou auxílio acidente. Terminou os 120 dias e você ainda não está apto ao trabalho, o que a gente faz? A gente restabelece o benefício de auxílio doença ou auxílio acidente. Então, vou falar mais uma vez. Nesses casos de benefício de incapacidade, é o único caso que a gente não consegue acumular o salário maternidade com esses benefícios. Ah, por que não? Porque esses são benefícios temporários, né? A gente não sabe por quanto tempo você vai receber. Então, como o salário maternidade é por um prazo determinado, como assim um prazo determinado? É 120 dias. A gente sabe quando começa, 28 dias antes do nascimento, e a gente sabe quando termina, 91 dias depois, ou conta os 120 dias direto a partir da data da adoção. Então, nesse caso, a gente tem um período certo. Como a gente tem um período certo, então a lei preferiu privilegiar o direito ao benefício do salário maternidade. Ah, mas por que eu não recebo os dois? Porque, infelizmente, você não está bem. Então, nós vamos prestigiar aqui o recebimento do auxílio do salário maternidade. Se quando terminar o salário maternidade você ainda estiver com a incapacidade, você volta a receber o seu benefício de auxílio incapacidade. Então, veja que você não vai se prejudicar. A única coisa é que você não vai acumular. Isso eu concordo. Nos demais casos, entendeu? Aí a gente vai pensar diferente. Por que a gente vai pensar diferente? Olha lá. No caso do salário maternidade versus aposentadorias. Daí eu coloquei entre parênteses, menos aposentadoria por invalidez. Né? Porque se você está inválido, é outra conversa. A aposentadoria que retornar, ou seja, por tempo de contribuição ou por idade ou em condição especial, a atividade fará jus ao salário maternidade. Ou seja, enquanto você estiver aposentado, não é possível. Por quê? Você está aposentado. Agora, se você retornar à atividade, aí você consegue receber salário maternidade. Salário acidente, auxílio acidente, posso acumular? Posso acumular. Por que eu posso acumular? Porque é um auxílio, né? Eu tinha falado auxílio junto lá com o auxílio doença. Nesse caso aqui não dá, não. Eu te falei trocado lá. Por que não dá? Porque o auxílio acidente independe de condição. Você não sabe quando você vai sofrer o acidente, concorda? E determinados acidentes pode ter um prazo maior para recuperação. Então, no caso do auxílio acidente, ele pode ser acumulado.
No caso de auxílio-doença é o que não pode. Eu falei trocar, eu juntei os dois. Salário maternidade e auxílio-reclusão. Pode, desde que preenchidos os requisitos do auxílio-reclusão e do auxílio-maternidade. Agora, se eu não preencher os requisitos de um deles ou não do outro, não é possível, né? Não é toda detenta que vai conseguir, vai estar grávida para ter direito ao auxílio-maternidade, e também não é todo detento que vai conseguir participar de um processo de adoção e terá direito a receber o auxílio-maternidade. Então, nesse sentido aqui, é realmente aqueles que preenchem os requisitos. Existe 13º sobre o salário maternidade? Essa é uma pergunta boa, hein? Sim ou não? O salário maternidade, gente, ele é uma verba que, veja, não é um benefício? É um benefício. Então, a gente vai pagar 13º sim. Mas como é que a gente vai pagar, Juliano? Se, por exemplo, é só 120 dias, né? Que nem agora nós estamos num período do ano que os 120 dias daria dentro do ano. Então, no pagamento ali do último mês, você vai receber o valor proporcional, né? Do 4/12 do salário maternidade. Não, o meu benefício ficou 2 meses num ano e 2 meses no outro. Então, no final do mês daquele ano, você recebe 2/12, no segundo mês do ano seguinte, que seria o seu último mês do recebimento do salário maternidade, você recebe os outros 2/12. Então, você recebe o 13º de forma proporcional, junto com a parcela de cada ano. Isso seria mais ou menos o que eu separei de auxílio maternidade, para a gente conversar, mas eu trouxe, a gente tem um tempinho ainda, não tem? Porque a aula acaba 9 e... Ixi, nós temos um tempão. Então, eu trouxe algumas questões, né? Eu só não coloquei no slide porque eu não quis me comprometer, né? Mas eu trouxe algumas questões que a gente pode estar aqui conversando a título de revisão para a prova. Então, vamos lá. Como são questões de assinalar a correta, então eu vou lendo as assertivas e vou comentando com vocês o que está certo e o que está errado, né? Então, vou partir aqui da questão número 1. Aliás, eu vou de trás para frente. Eu vou começar da questão que fala sobre isso que a gente acabou de tratar, sobre a questão do auxílio maternidade. Ó. Então, sobre o salário maternidade, assinale a alternativa correta. Vou ler a letra A para vocês. Nos casos de aborto, o período pago de salário maternidade é o mesmo do que nos casos de parto. Certo ou errado? Então, naqueles casos em que houve o aborto, a mulher terá direito a receber o mesmo prazo do que a mulher que o filho nasceu. Errado, né? Porque o salário maternidade é de 120 dias para aquelas que tiveram parto, e, infelizmente, para aquelas que tiveram aborto é de 2 semanas. Então, o prazo não é o mesmo. Letra B. É o benefício que qualquer segurada durante 180 dias e que pode ser aumentado por mais 2 semanas mediante atestado médico específico. Veja, o benefício que é pago a qualquer segurada é verdade. Nós não temos distinção de segurada vai receber, segurada não vai receber. Todas podem receber desde que preencham os requisitos. Agora, que dá para aumentar de 2 semanas, lembram? Até dá, mediante atestado médico. Agora, qual é o prazo do recebimento, regra geral, do auxílio maternidade? Não é 180 dias. Regra geral é 120 dias. Você pode chegar a 180 dias naqueles casos em que a empresa participa lá da empresa cidadã, do programa Empresa Cidadã. Então, neste caso, não dá para você marcar essa alternativa como correta. Por que não dá? Porque, infelizmente, a regra geral não é 180 dias para auxílio maternidade. A regra geral é 120 dias. Não daria para marcar essa como correta, embora você pudesse ficar na dúvida, que é até proposital. Letra C. O salário maternidade é pago exclusivamente pelo INSS. Eu falei agora há pouco para vocês, né? Parecia que eu estava adivinhando essas questões. Então, nós temos lá no caso das empregadas que quem tem a responsabilidade, pelo menos primitiva, né, ou originária de fazer esse pagamento é o empregador. Tudo bem que depois ele vai poder fazer a dedução lá junto ao INSS, mas então essa responsabilidade ela é dividida. O INSS vai pagar da facultativa, da individual, da especial.
A empregada, quem paga é o patrão, né? Quem paga é o empregador. Então, infelizmente, essa alternativa também não dá para você marcar ela como correta. Por quê? Porque existe essa diferenciação. Letra D. Para segurada especial. Então, veja, segurada especial é aquela que é agricultora, né? O valor do salário maternidade é o valor da sua última remuneração. Tá certo isso? A segurada especial. Quem que é a segurada especial? Aquela que é pescadora ou agricultora. O valor do salário maternidade é o seu último salário de contribuição. Não é, gente. Sabe por que que não é? Porque a segurada especial, eu disse para vocês que a gente não sabe certinho se ela vai ter contribuição nos últimos 6 meses, né? Porque ela só contribui quando acontece o desconto ali pela venda de produtos que ela fez, que ela produziu nesse sentido. Então, a segurada especial, ela vai ter, de regra geral, quanto que é o valor do benefício dela? Um salário mínimo. Então, essa aqui também não era correta. E a última que você vai falar, então, já é a correta. Não sei, você não sabe o que eu estou lendo, né? O valor do salário maternidade, no caso de empregada doméstica, é o valor do seu último salário de contribuição, sujeito ao limite máximo do teto do salário de contribuição. É exatamente o que a gente acabou de conversar, que é o caso lá do exemplo da Catarina, né? No caso da empregada doméstica, nós vamos pegar o seu último salário, lembra lá que ela ganhava 8 mil, mas infelizmente, para fins de concessão do auxílio doença, é considerado apenas o teto do INSS. Então, lembra lá que ela recebeu 6.400 e pouquinho, porque, infelizmente, era o teto do INSS. Então, para a empregada doméstica, a gente pega o último mês da sua remuneração, mas a gente limita ela no teto. Então, se ela for esperta, né, ela faz uma contribuição bem alta, porque ela vai receber 4 meses em cima daquilo. Então, vendo como que o conhecimento pode ajudar? Então, nessa questão, a correta era essa última que eu fiz a leitura. Então, isso aqui a gente falou sobre salário maternidade, para a nossa conversa de hoje. Voltando para a aula passada, né? Então, uma questão aqui, ó, sobre o salário família, né? Então, salário família é aquele da aula passada, vocês estão lembrados? Critérios de baixa renda, ganha até R$ 1.500, o valor por cota é por filho, não pelo empregado, o pai e a mãe podem receber. Quem que paga esse benefício mesmo? O empregador, depois vai lá e faz a dedução. Nesse caso, os dois benefícios se assemelham, né? Auxílio, o salário maternidade e o salário família. Então, vamos lá. Letra A. É benefício mensal com valor variável de acordo com a remuneração do empregado. Será que o valor é variável? Então, o empregado que ganha 6 mil ganha mais de salário família do que o que ganha R$ 1.000? Não, né? Para começar, o que ganha 6 mil, ele não é baixa renda. E se ele não é baixa renda, ele nem se enquadra. Mas dentro do baixa renda, então alguém que ganha um salário mínimo e o outro que ganha R$ 1.500, existe diferenciação do valor que ele vai receber do salário-benefício? Não existe, gente. O salário família é por cota, por cabeça de filho, tá? Então essa não dá para marcar como correta. Letra B. O salário família depende do cumprimento de carência de no mínimo 12 meses de contribuição. Salário família depende de carência de 12 meses de contribuição. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse assim, olha, o salário família, a partir do momento que você fez o registro, você passa a ter direito. Você não precisa ter 12 meses de contribuição, porque o fato gerador é a existência do seu filho. Isso, e esse benefício está ligado ao quê? A baixa renda. Então, não é todo mundo que vai receber o salário família, são somente aquelas pessoas que têm filhos menores de 14 anos e que o empregado se encaixa ali no critério de baixa renda. Então, isso é bem importante. Então, essa aqui, infelizmente, também não dá para marcar como correta. Letra C. A cota do salário família consiste em um valor fixo pago mensalmente ao segurado, independentemente do número de filhos. Então, se o segurado que tem 10 filhos recebe o mesmo valor do segurado que tem um filho. Tá certo isso? Não, né? O segurado ele recebe de acordo com o número de cabeça. Parece que estou falando de gado, né? Número de cabeças de filhos. Então, se você tem 2 filhos e se encaixa no baixa renda, você vai receber 2 cotas. Mesma coisa sua esposa ou seu esposo. Então, essa aqui não dá para marcar como correta. Letra D. O salário família é um benefício que é incorporado ao salário do trabalhador. Essa colocação é importante, hein?
Então, a pessoa que começa a receber o salário família, ela vai receber o resto da vida? Não vai, gente. O salário família é um tipo de benefício que não é incorporado ao salário do trabalhador, concorda? Ah, mas por que não é incorporado, professor? Porque só durante o período que você tem direito e até o seu filho, né, completar aí 14 anos e desde que ele permaneça vivo, né? Se você, assim, infelizmente, ele vier a faltar, são aquelas condições lá de que a gente vai cessar o benefício que a gente viu aula passada. E letra E, os contribuintes individuais, os segurados especiais facultativos, independentemente da dimensão do seu salário de contribuição, não recebem salário família. Certo ou errado? Então vamos aqui pensar um pouquinho. Contribuinte individual, segurado especial e facultativo. Pera lá, o contribuinte individual quem que é? O autônomo. Como é que o autônomo vai receber salário família? Já parou para pensar? Né? Eu não sei se ele vai ser baixa renda, se não vai ser baixa renda, então como é que vai ser? O segurado especial, que nem faz contribuição, como é que eu vou levar em consideração a questão do baixa renda? E o facultativo? Concorda? Você, estudante, como é que eu vou levar em consideração para te pagar o salário família? Então, nesses casos, independente de quanto você ganha, infelizmente, você não se encaixa no critério para receber salário família. O salário família é destinado para aquelas famílias mesmo de quê? De empregados. Tanto os empregados lá do o comum, né, CLT, quanto o avulso, quanto o empregado doméstico. Estão lembrados? Então, nessas três categorias, você recebe o salário família. No contribuinte individual, no facultativo e no especial, você não recebe. Por quê? Porque você não consegue se encaixar no critério para recebimento. Então, essa está correta, essa eu marcaria como correta. Cuidado com isso, isso aqui está lá no meu slide e pode ser que volte para você na prova ou na multi, né? Como diz minha avó, em algum lugar hei de cair. Questão número 2, questão número 3. Olha, agora nós vamos falar sobre dependentes. Sobre os dependentes do regime geral da Previdência Social, assinale o que for correto. Letra A. O segurado poderá escolher quem ele quiser para atribuir a condição de seu dependente previdenciário. É assim que funciona, gente? Eu posso escolher? Eu vou deixar de dependente aqui quem eu quiser? Não é possível. O segurado não pode escolher quem será os seus dependentes. Só lembrando vocês, a gente tem dependente de primeira classe, lembram lá? Filhos, tal. Dependente de segunda classe e dependente de terceira classe. Então, não é o segurado que vai escolher para quem que ele vai deixar o benefício dele. A lei já faz essa distinção e vai ficar para quem tiver de direito. Inclusive, uma classe exclui a outra, concorda? Se há dependente de primeira classe, os de segunda e de terceiro, coitados, não vão mais ter direito. Então, cuidado com isso aqui. Então, isso aqui não é correto. Letra B. Os dependentes são considerados segurados originários e, nos limites da lei, têm o direito de receber determinados benefícios e serviços do regime geral da Previdência Social. Segurado não tem como ser... aliás, dependente não tem como ser dependente originário. Por quê? Dependente originário, segurado originário é aquele que faz a contribuição, ele que paga. Então, os dependentes, eles são segurados o quê? Eu usei lá aquele termo que era segurados tangenciais, lembra que não é originário, é derivado, na verdade, a palavra que eu queria lembrar. São segurados derivados. Por que são derivados? Porque infelizmente, eles dependem do segurado principal, que não necessariamente, né, talvez tem dependente que talvez nunca vai fazer jus a benefício nenhum. Por quê? Porque talvez o segurado nunca veio a faltar, que é lá no caso de pensão ou auxílio reclusão, estão lembrados? Então, por isso que eu deixei aqueles slides no começo. Então, essa daqui, infelizmente, não dá para marcar como correta. Letra C. Os segurados de primeira classe terão prioridade na inscrição como dependente e precisam comprovar a dependência econômica do segurado. Gente, segurado de primeira classe é o filho, estão lembrados? É o marido, é a esposa.
é o ex-marido e a ex-esposa que tem a determinação judicial lá para receber a pensão. Então, nesses casos, de regra geral, não precisa comprovar a dependência econômica. A gente até confunde isso na prática, eu sei, mas os de primeira classe não precisa provar nada. Quando eu digo não precisa provar nada, só precisa provar que é dependente, não que precisa do dinheiro para viver. Então, eu lembro que o dia que eu dei essa aula, eu coloquei lá o exemplo de um homem lá que ganhava 10 mil reais, a esposa ganhava 1.500, e ela morreu. E perguntava se ele tinha direito a receber a pensão. Claro que tem, mas ele ganha 10. Nós não discutimos qual é o valor dos dependentes de primeira classe. Eles têm direito porque são dependentes de primeira classe. Então, essa daqui não dá para marcar como correta. Letra D. Os segurados de terceira classe são o cônjuge, o companheiro e a ex-mulher e o ex-marido que recebem pensão alimentícia. Não, gente, esses são segurados de primeira classe. O de terceira classe é aqueles os irmãos com problema lá, com deficiência, sem deficiência, lembram? Com inválido, não inválido, que tem mais que 21, menos que 21, são de terceira classe, são os últimos. E a letra E, os segurados de segunda classe são os pais e necessita a comprovação de dependência econômica. É exatamente o conceito da segunda classe. Na segunda classe nós temos os pais e, infelizmente, mesmo os pais sendo dependentes pela Previdência Social, eles precisam comprovar a dependência econômica. Precisa comprovar de que precisa do segurado para viver, para pagar as suas despesas pessoais. Então, isso é uma coisa importante, porque somente os dependentes de primeira classe que não precisa comprovar dependência econômica. As outras duas classes, tanto a segunda quanto a terceira, gente, precisa comprovar a dependência econômica. Então, se eu fosse vocês, eu faria essa anotação, porque depois, na hora lá do vamos ver, é que a prova é online, você vai conseguir pesquisar. Mas se a prova fosse presencial, isso aqui daria um tiltzinho na sua cabeça. Porque o único que não precisa comprovar dependência são os segurados de primeira classe. De segunda e terceira, precisa comprovar dependência econômica. Boas essas questões, né? Melhor que isso, só 2 dias. Questão de número 1, 2, 3, 4. Sobre a manutenção e perda da qualidade segurado, analise as assertivas abaixo e marque o que for correto. Letra A. Perde a qualidade segurado aquele que estiver em gozo de um benefício previdenciário e deixar de realizar as contribuições para a Previdência Social. Ou seja, você está recebendo, por exemplo, auxílio-doença, algum benefício e não está fazendo recolhimento. Você perde a qualidade segurado? Não, se você está em gozo, né? Eu acho até feio essa palavra, gozo do benefício, você não perde a qualidade segurado. Ah, mas por quanto tempo eu posso ficar em gozo desse benefício? Não sei. No auxílio-doença, antigamente, você ficava anos. Hoje o INSS está um pouco mais ativo, concorda? E a cada 6 meses ele está chamando você para fazer perícia. Mas, regra geral, a gente não sabe, então não é possível. Letra B. É possível o segurado estender o período de graça. Estão lembrados qual é o período de graça? Aquele que você mantém a qualidade segurada sem fazer nada. Por até 48 meses após a cessação do benefício por incapacidade. Gente, 48 meses são 4 anos. Você já pensou se o segurado pudesse estender por 4 anos o período de graça? Todo mundo ia receber benefício previdenciário. Então, não é possível. Qual que é o prazo, regra geral, qual que é o prazo que a gente consegue? Se tiver menos que 120 contribuições, que é 10 anos, são 12 meses. Se tiver mais que 10 anos de contribuição, consegue estender até por 24 meses. Então, 48, assim, é absurdo do absurdo do absurdo. Não dá para marcar. Se marcar essa, eu chamo você para ler essa prova, hein? Letra C. No caso de livramento ou fuga, o segurado detido ou recluso mantém a sua qualidade segurado pelo prazo de 24 meses. Vocês estão lembrados por quanto tempo mantém a qualidade segurada? No caso de reclusão? Ou fuga? 12 meses, né? Não é 24 meses. Imagina, 24 meses seria para um caso de 120 contribuições, não nesse caso aqui. Letra D. O segurado facultativo, ou seja, facultativo é aquele que contribui se quiser, né?
mantém sua qualidade segurada em até 12 meses após a interrupção das contribuições. É isso? Não é, né? Quanto tempo o facultativo mantém? 6 meses. E agora a letra E, que eu penso que vai ser tem que ser a correta. O período de graça, né, aquele período que você não precisa estar recolhendo, são aquelas situações indicadas pela lei que, mesmo o segurado não estando recolhendo as contribuições da Previdência Social, é mantida a sua qualidade como segurado. É verdade. Eu até brinquei o dia que eu falei dessa aula do período de graça, falei assim, período de graça é porque você está agraciado. Agraciado com o quê? Com um período que você não precisa estar recolhendo e tem condições, e mantém ali a qualidade segurada. Então, esse aqui, na verdade, é o conceito certinho do período de graça. Essa seria a correta. Acho que vamos até ter que fazer mais uma, pelo menos. Questão de número 5. Sobre os participantes do regime geral da Previdência Social, assinale a alternativa correta. Letra A. Compõem o regime geral da Previdência Social apenas 2 participantes, os beneficiários e os tomadores de serviço. Beneficiários, tomadores de serviço e quem está faltando? Quem? Não é os dependentes que está faltando os... Cadê a questão? São 3 classes, não é? Aliás, são três classes, os beneficiários, os tomadores de serviço e a União, não é? Letra B. Todos os participantes do regime geral da Previdência Social usufruem de suas prestações beneficiárias. Por isso que eu estou falando, desses 3 participantes, os tomadores de serviço e a União não usufruem, lembra? Quem usufrui dos benefícios é apenas os beneficiários, porque a União não tem como ela receber benefício nenhum, e os tomadores de serviço também não. Então, essa letra B também não é certo, não. Letra C. Os segurados são divididos em 3 classes, os obrigatórios, facultativos e os empregados domésticos. Jesus, será que é isso? Segurados são divididos em 3 classes, obrigatório, facultativo. Em 2, né? Empregado doméstico é outra coisa, não tem nada a ver com classe, pelo menos com isso aqui não. Letra D. Os segurados facultativos participam da Previdência Social de forma compulsória. Facultativo é aquele que recolhe quando quer, não é? Como é que eu posso falar que ele participa da Previdência de forma compulsória? Forma compulsória, eu não te pergunto, você é obrigado. Então, facultativo não é dessa forma. Quem participa de forma compulsória é o empregado, né? Que ele não tem outra opção. Você feito o registro em carteira, automaticamente você está vinculado ao regime geral da Previdência Social. E a letra E, que eu penso que tem que ser a correta, os beneficiários dividem-se em segurados e dependentes. É verdade. Segurados é aqueles que podem receber lá o salário família, salário maternidade, os auxílios e as aposentadorias, e os dependentes são aqueles que recebem o quê? Pensão e auxílio reclusão. Então, essa aqui seria correta. Dá mais uma? Dá, né? Sobre as noções gerais de Seguridade Social, assinale o que for correto. Letra A. O seguro-desemprego é pago pela Previdência Social. Tá certo isso? Quando você for receber o seguro-desemprego, você foi lá na Previdência receber? Não, né? O seguro-desemprego é pago pelo Ministério da Economia. Isso, pelo Ministério do Trabalho, com a pasta própria. Não tem nada... Não, infelizmente, é um benefício, mas não tem nada a ver com quem paga, né? Letra B. A idade mínima permitida para filiação no regime geral da Previdência Social é 18 anos. É verdade? Não, né? A gente tem aqueles casos de 16 e na exceção da exceção da exceção, talvez 14 anos, quando a lei autoriza, mas a regra geral é 16. Letra C. É permitido ao trabalhador empregado a decisão de ser filiado ao regime da Previdência Social ou não. Ele não tem essa decisão. Se ele é empregado, ele é obrigado, entendeu? Letra D. Somente o segurado contribui para a concessão dos benefícios previdenciários. É só o segurado que contribui para a Previdência? Não, as empresas também pagam, lembra? A União também. E a letra E.
que eu acho que é a correta. A idade mínima para filiação, obrigatória ou facultativa, é de 16 anos. Você vai dizer, mas tem exceção de 14. Tudo bem, mas a questão aqui não está falando de exceção. Estamos falando regra geral. Regra geral, a idade mínima é 16 anos. E vamos ficar por aqui, senão não dá tempo nem da gente ir embora. Eu vou dar presença coletiva hoje. A prova é na quinta-feira, abre às 8 da manhã, encerra às 22h40. Qualquer problema, qualquer situação, quando eu digo qualquer problema, tem que ser um problema grave, tá? Problema de interpretação, problema de achar que tem mais uma correta, qualquer questão envolvendo a prova, não precisa me mandar o WhatsApp. Por quê? A gente vai resolver isso na lista de prova. Então, na quinta-feira, você faça uma prova em paz. Eu não consigo resolver problema do sistema e outras coisas, a menos que seja uma coisa que envolva eu, entendeu? Mas para vocês terem ideia, até hoje, a gente já passou mais de um ano remoto, nunca tive que resolver nada da prova. Então, cuidado. Interpretação eu não posso ajudar. Vai lá e marca que você achar que é melhor. Né? Se tá a prova de consulta, mas está errado o gabarito. Não tem problema. Se o gabarito estiver errado, a gente vai verificar na vista de prova e nós vamos anular a questão. Então, não faça confusão, não faça gritaria, não faça nada. Faça sua prova em paz. As discursivas, escreva aquilo de acordo com o que a gente conversou. Não é para fazer nenhum texto, não é para fazer nenhum tratado aí de direito previdenciário. Mas responda de forma objetiva, de forma clara, né? Lembrando que eu vou ler todas as provas. Então, faça o seu trabalhinho aí, sua prova bonitinho. Aqueles trabalhos que a gente já pediu, eu vou ver certinho quantos são e vou dividir lá 3 pontos por eles. Então, se você tem algum trabalho atrasado, faça e poste para mim, que eu acho que alguns já estão até com prazo vencido, né? Não, é dia 20 de abril que eu coloquei todos. Então, com nossa prova... Nossa, até amanhã. Hoje é dia 19. Exatamente. Então, você que tem trabalho sem entregar, poste eles até amanhã. Depois eu não vou receber. Eu deixei desde lá de fevereiro, né? Até amanhã. Então, veja isso com calma, porque a gente não quer prejudicar ninguém. Então, ficou bastante tempo. Se você não entregou, até amanhã você pode entregar. Depois eu não recebo. Combinado? Então, se estamos tudo combinado. Como dizia minha velha avó, tudo combinado e tudo acertado. A presença hoje é coletiva e a prova é na quinta-feira. Faça uma boa prova, tenho certeza que vão tirar uma boa nota. Certo? E a gente volta... Segunda não tem aula, porque vocês têm prova, né? A gente volta só na outra quinta, dia 29. Então, hoje é segunda, daqui uma semana e meia, estaremos aqui na vista de prova. Então, dia 29 é a vista de prova. Combinado? Boas provas, bons estudos, e a gente se vê no dia 29. Presença coletiva hoje.